falar com vocês sobre este assunto. Hebreus 10, 37 acaba com a falsa vinda de Jesus, que eles chamam de Jesus. Veja como que se engessa uma mente. Eu conheço pessoas que têm uma Bíblia na sua casa, herança da avó. Diz assim: esta Bíblia era da minha avó. Idolatrando aquele livro e deixando para gerações. Não só deixando o livro para gerações, como as frases ali vão sendo futurizadas. Eles não conseguem atualizar o software. Eles ainda têm um programa na mente datada desde o início da escrita. Olha o que diz Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A frase está no presente do futuro. Aquele que vem virá. E ele completa: e não tardará. Ora, como que eu posso dizer que Jesus está vindo se essa escrita tinha destinatário e remetente? E acima disso, ela foi escrita em um tempo. Isto não é uma mensagem que foi escrita hoje. E eu conversava ontem à tarde com um pastor evangélico, disse ele teólogo, professor da escola bíblica dominical, disse ele profeta, mestre da palavra. Ele disse: mas a palavra de Deus se renova. Eu disse: pode até ser, há controvérsias, mas aqui não é a palavra de Deus, é Paulo falando com os hebreus. E Paulo estava falando com os hebreus no ano 67 a 68 do primeiro século da era cristã. Como que eu posso renovar o que Paulo disse se não existe nem mais ossos de Paulo? O nome dado a esse tipo de cauterização na mente do crente chama-se futurismo. Eu futurizo, eu vou jogando lá para frente, eu vou empurrando estes versículos para o mês que vem, para o ano que vem. Está escrito na Bíblia. Aonde? Hebreus 10, 37. O que está escrito? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Daqui a 10 anos ele diz: está escrito na Bíblia. O quê? Aquele dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ora, espera aqui. Espera ainda. Mas você me disse isso há 10 anos atrás. Ora, então Paulo se equivocou. Então há um grande equívoco. Então a Bíblia é enganosa. Porque pouco tempo, e ele disse isso em 67, do primeiro século da era cristã. Então eu estou lendo uma palavra que não tem credibilidade. Porque quando Daniel teve uma visão do fim dos tempos, e ele perguntou: meu Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E quem falava com ele disse: Daniel, sela a visão, porque isto se refere a dias muito distantes. Isto que Daniel ouviu aconteceu, foi dito 530 anos antes de Cristo. Ora, como é que o de Daniel, dias muito distantes, durou 530? Como é que o breve de Paulo ou de João na ilha de Pátimos dura séculos?
Alguma coisa dentro desse contexto está extremamente errado e nós precisamos parar e analisar, porque nós vemos uma manobra, nós vemos também uma falsa interpretação dos pastores evangélicos. Eu tenho dito, nenhuma chave hermenêutica deve ser entendida ou aplicada sem entender a época da escrita, considerando também a conjugação verbal. Não se faz uma hermenêutica futurizando aquilo que já está no pretérito. Isto é, ignorar a conjugação verbal. Isto é uma desonestidade teológica que vem acorrentando vidas inteiras. As pessoas esperando o que já aconteceu. Qual é a conclusão? Cauterização da mente, prisão doutrinária e engano, porque as pessoas estão dentro da igreja com medo de Jesus voltar, porque está escrito em Hebreus 10:37 que ele não vai demorar. Claro que os hebreus que receberam esta notícia, confiando na credibilidade de Paulo, confiando na severidade do tom das suas expressões, sabiam que o que Paulo estava dizendo no ano 67 era tão real que quando eles olhavam para os lados, eles viam os soldados romanos, eles passaram pela grande tribulação, eles estavam vendo os sinais nos céus, eles estavam recebendo ali toda a visibilidade daquilo que apontava para o grande cerco de Jerusalém. Eles estavam lá. Eles estavam vivendo. O contexto desta carta não tem nada a ver comigo. Se eu pego esta passagem e aplico na minha vida hoje, eu me prendo ao passado e não vivo o presente e esperando um futuro que não vai acontecer. É exatamente esta manobra doutrinária que a igreja evangélica faz. Vitimiza os incautos, engessando-lhe a mente, impedindo de raciocinar e conjugar o verbo, porque aqui diz ainda dentro de pouco tempo. Ora, é pouco tempo ou é séculos? Por que a igreja não aprende a se colocar no time da história? Eu sempre uso como exemplo aqueles dois homens no caminho de Emaús, e que aí Yalcha se posiciona no meio deles, e eles dizem, e Yalcha pergunta: o que vocês dois vão falando à beira no meio do caminho? E eles disseram: ora, és tu o único que não sabe das últimas notícias? Cheios de si, achando que eles é que sabiam das últimas notícias, mas a última notícia estava diante dele, e Yalcha ressuscitou. E eles então, Yalcha pergunta: quais são as últimas notícias? Ele disse: ora, nós esperávamos que o varão Galileu, profeta usado por Deus, fosse ele quem fosse redimir Israel, mas hoje é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Terceiro dia e ele não ressuscitou. Mas ele estava ali. A igreja não acompanhou o time da história e estão como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Paulo disse aos hebreus: porque ainda dentro de pouco tempo, em 67 da era cristã, aquele que vem virá e não tardará. Ora, a igreja está esperando ele até hoje. Ora, de 67, no primeiro século da era cristã, até 2022, já se passaram 2021 séculos. A igreja ainda está esperando. Estão como os discípulos no caminho de Emaús. A presença ignorada. Ele já veio, julgou Israel, o templo caiu, que era a referência, era um dos sinais para a sua vinda. Pedro e os discípulos perguntaram: mestre,
Quando essas coisas sucederão, porque eles olharam para o templo e perguntou, e disse, mestre, que construções? E Alça disse, olha, está vendo aqui, perdão, é 21 séculos, perdão, deixa eu me corrigir, é empolgação, são 21 séculos, 2000 e poucos anos. Você está vendo esta construção? Não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntaram quais eram os sinais da sua vinda. E ele faz um relato. Tribulação, que seria naquele século. Só que a igreja ignora a história, o contexto histórico e vai empurrando para frente, vitimizando. Existem os nossos irmãos, que algum deles me assiste, os chamados Ialdins. Deixe-me dar uma saudação aos Aldins que me assistem. Xalaim do Altíssimo. Meu irmão, como que eles conhecem o nome, conhecem toda a estrutura geográfica, sabe que Ial é o nosso Criador, o Eterno, e ficam esperando Ialcha vir se Ialcha já entregou o reino para que o Pai seja tudo em nós? Como que uma pessoa se permite a se fermentar com essa doutrina romana, esperando o Filho do Homem? Então este versículo aqui acaba com isso. Claro, quando lido, interpretado com esta chave hermenêutica da conjugação verbal, respeitando o ano da escrita e entendendo que isto aqui não foi escrito hoje, que se fosse escrito hoje, eu ia esperar dentro de pouco tempo. Se o escritor dos Hebreus desse essa notícia hoje, na televisão, nos telejornais, pelo grupo de WhatsApp, pelo YouTube, pelas mídias digitais, pelo Facebook, eu iria esperá-lo. Não em 20 séculos, 21 séculos, eu iria esperá-lo dentro de pouco tempo. Porque eu iria admitir que o escritor dos Hebreus tinha credibilidade, respaldo e sabia perfeitamente o que estava escrevendo. Ora, se eu futurizo esta passagem, levo ela por uma data incerta, eu estou dizendo que o escritor não tem nenhuma credibilidade, é um lunático, e eu acreditando nisso, na verdade eu preciso de um psiquiatra, porque eu me torno mais louco em acreditar em alguém que não sabia do que estava falando. Será que Paulo não sabia o que estava falando? Será que ele chutou? Será que ele bateu pro gol, ele mesmo foi lá e agarrou? Será que ele cobriu o escanteio? Veio, subiu, cabeceou, ele foi lá, pulou para segurar, foi frango e saiu gritando, é gol? Como que se dá credibilidade a uma frase como essa, e ela dentro do seu contexto, dentro da sua chave hermenêutica, mostra que se ele escreve em 67, no primeiro século, como passaram-se 21 séculos e isso não teve a conclusão? Duas coisas se ficam em evidência. Ou o escritor dos Hebreus não sabia o que estava falando e não merece credibilidade nenhuma, ou ele sabia o que estava falando, tem credibilidade e os pastores distorcem essas verdades para vitimizar as pessoas dentro dos seus templos, enquanto eles vão enriquecendo, tomando o dinheiro das pessoas. E quando as pessoas tentam se desvencilhar, ele diz, se Jesus voltar, você fica. Olha a parábola das 10 virgens. Os que ficam dentro das igrejas dizem o pastor desonesto. As virgens prudentes. Se você sai, a porta se fecha, Jesus volta e você não entra no reino. Ouça. Ialcha não vai voltar. Não existe arrebatamento. Te enganaram. Você está perdido. Você precisa entender que você
já está no reino inabalável. Você precisa entender que você já tem a vida eterna. Você precisa entender que o teu espírito tem direito à vida eterna. O teu espírito vive dentro de você, mas já está na vida eterna. Quando ele sair de dentro de você, o corpo volta ao pó e o espírito, então, volta para a pátria celestial, para a sua morada. E então, com este corpo, o corpo espiritual já glorificado, você viverá e verá face a face aquele que vive e reina para todo sempre. Porque quando você traz este argumento, a igreja diz, então acabou a minha esperança. A tua esperança acaba se você acreditar que ele ainda vai voltar, porque você deixa de viver a sua vida para viver uma mentira. Capite? Benevere? Então, a esperança da igreja evangélica é carnal. Se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, e é o que eles fazem, a esperança deles estão nessa vida. Deixaram de viver, construir igreja, deram dinheiro para os pastores, não pode ir à praia. Tem gente que não pode beijar nem na boca da mulher, não pode ter relação sexual com a mulher, só se fizer pegar um lençol, botar um brusão, cantar 3 hinos antes de ter relação sexual, cantar aquele louvor foi na cruz, cantar aquele alvo mais que a neve, botar um travesseiro em cima do rosto da mulher e namorar com a mulher. Então deixam de viver, esperam em Cristo somente nas coisas desta vida. E os pastores? Os pastores, né, meu irmão? Os pastores... lá, sai dessa, alô? Alô, abençoado? Ei, desperta, ó tu que dormes, acorda. Aquele ainda, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, mas a frase está no presente do futuro, vem, virá. Quando? Ele disse, não tardará. O povo hebreu tem que aguardar. Se não fosse para aquela época, ele não falaria nada. Mas era para aqueles dias, era para aquela época, e em 70 DC, o juízo se manifestou. O exército romano, descrito como gafanhoto em uma das passagens que vamos estudar, e aí, com o seu general, cercou Jerusalém. Daí para cá, foi berimbausada deles lá para tudo quanto é lado, e aí se manifestou. Não espere Jesus voltar. Aliás, deixa eu usar aqui uma metáfora. Jesus vai voltar quando ele tomar o seu espírito. Não é Jesus, né? Claro, é apenas uma metáfora para você entender para você o que significa Jesus voltar. Ele não vai voltar nem fisicamente nem espiritualmente, é apenas uma metáfora para você entender. Tá bom? Fique descansado aí, pode sair de dentro desse alçapão, dessa ratoeira, tá bom? Pode desistir, pode seguir o canal Igreja Espírito em Verdade, canal Elson Jesus, tá bom? Pode desistir desse espera de Jesus voltar, negócio de rua de ouro, tá entendendo? Na casa do Pai tem muitas moradas, vai encontrar lá, não pode desistir. Pode desistir esse negócio que vai encontrar teu avô, vai encontrar Salomão, que você vai encontrar Davi, que o outro me disse, eu quando chegar no céu eu quero encontrar o apóstolo Paulo e Pedro, quero ver se eles estão brigando lá ainda. Coitado, sabe de nada, inocente. Paulo não está no céu. Alô? Alô? Alô, Terezinha? Paulo não está no céu. Nem você, carne, vai estar também. Se deu mal. Que coisa, não? Alô, crentada? Aquele que há de vir virá. E veio. E não tardou. Em 70 manifestou o juízo. Estamos agora no reino inabalável, cumprindo um propósito estabelecido. E quando chegar
O tempo, esta carne volta ao pó como era, e o espírito a Deus que o deu. Você está vivendo para sempre. Não biologicamente, mas no espírito, morada eterna. Graça eterna! Até mais tarde! Vamos que vamos! 20 horas eu estou de volta. Opa! 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 Será que é o Batman? Será que é ele, meu